Graça e paz, irmãos e irmãs. Estamos com muita alegria iniciando essa live, né? Vocês já notaram que do meu lado está o querido pastor Giovanni, que é uma bênção muito grande para nós, um companheiro, um amigo nosso de caminhada, que tem sido uma grande bênção nos projetos Passa Macedônia e para a Igreja Metodista, né? Ali, especialmente em Guarapari, no bairro Perocão. Então, glória a Deus, tem de forma especial para um momento de oração. Feche os olhos, tá? Pai de amor, Pai de misericórdia, nós queremos, Senhor Deus da glória, colocar nas tuas mãos, Senhor Deus, este momento, essa live que nós teremos hoje. Queremos que o Senhor venha falar poderosamente aos nossos corações. Queremos, Senhor Deus, que o Senhor tem um propósito muito grande para esta noite, Senhor. E pedimos, Pai, abençoa cada vida, Senhor Deus, que já está ao vivo nessa live, que vai acessar esse vídeo depois, pegar um pouco nessa live. Queremos colocar todos nas tuas mãos, especialmente, Senhor Deus, te peço uma palavra revelada diretamente do teu trono para os nossos corações. Nós consagramos, Senhor Deus, essa live ao Senhor. Consagramos, Senhor, este momento ao Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. A palavra do Senhor nos diz no Evangelho de João, no capítulo 15, versículo 5. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, há muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Amém, queridos? É com essa humildade que nós estamos fazendo esse trabalho mais uma vez. Com essa consciência de que sem Deus nós não podemos fazer nada. Sem o Senhor, sem a ação do Espírito Santo, nós não temos condições de fazer nada. É com essa que Deus está presente, que nós estamos permanecendo nele. E com certeza os frutos já estão surgindo e vão surgir ainda mais. Porque existe compromisso, existe humildade, existe reconhecimento do senhorio de Jesus Cristo sobre nós. Quando isso acontece, Deus age, Deus se levanta, Deus, o nome do Senhor é glorificado. Na verdade, não estamos preocupados aqui com as questões técnicas de fazer um vídeo totalmente profissional por YouTube, não é isso. Para o Senhor, não estamos perdendo nosso tempo e, portanto, estamos aqui neste espaço virtual que Deus preparou para nós, para que possamos juntos louvarmos ao Senhor, engrandecer o nome do Senhor, não é? Pregar a palavra do Senhor, ouvir a voz de Deus, clamarmos juntos, né? É dessa forma que nós queremos sempre nos posicionar nesta live. Então, seja bem-vindo, viu, querido? Seja bem-vindo, a palavra está com você. Tenho certeza que Deus estará dando poderosamente. Amém? Amém. Graça e paz, querido pastor Erlon. Graça e paz também a todos os irmãos e irmãs que estão presentes através dessa live. É uma alegria, é um prazer muito grande mesmo poder estar com vocês. Me sinto muito honrado por esse segundo convite, né? No primeiro, eu tive alguns problemas técnicos aqui em minha casa, problemas com a internet, mas graças a Deus hoje está tudo certinho, está tudo bem, e com a graça de Deus nós vamos conseguir caminhar
para a honra e para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu estava falando com o pastor Erlon, né, pastor, antes da gente entrar aqui ao vivo, que eu tenho acompanhado as lives da Igreja Metodista em Goiabeiras, e eu tenho sido muito abençoado por Deus e tenho visto também o quanto vocês também têm sido fiel com o Senhor, acessando a live, participando da live. Isso é muito importante também nesse tempo de pandemia, nesse tempo difícil que todos nós estamos vivendo. Eu quero, nessa noite, dar continuidade, né, ou começar do início novamente, a mensagem que Deus tinha colocado no meu coração na semana passada. Eu até orei ao Senhor, busquei no Senhor uma outra mensagem, e algo que Deus ministrou muito profundo no meu coração é que essa mensagem Ele teria dado para mim, para que eu pudesse ministrar nessa noite, para que Deus pudesse ministrar nessa noite no seu coração através dessa mensagem. Então eu gostaria de convidar você para que você possa abrir a sua Bíblia em Lucas, capítulo 18, a partir do versículo 35. Lucas 18, a partir do versículo 35. Eu quero pedir ao pastor Erlon que ele possa fazer a leitura do versículo 35 até o 42. Pode ser, pastor? Com certeza. Com Amém. certeza. Evangelho de Lucas, capítulo 18, a partir do versículo 35. Amém, igreja? Quem achou, dá um glória a Deus aí. Diz assim a palavra. Aconteceu que, ao aproximar-se ele de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho pedindo esmolas. E ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que passava Jesus o Nazareno. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam que se calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então parou Jesus e mandou que lhe o trouxessem. E tendo ele chegado, perguntou-lhe: Que queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia-o, glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor. Amém, pastor? Amém. Giovanni? Obrigado, pastor. O pastor já orou, eu concordo com a oração do pastor, tenho certeza que você também orou nesse momento da palavra, e nós vamos caminhar com a graça de Deus. Queridos, é muito importante nós olharmos para todo o ministério público de Jesus durante ali os 3 anos e pouquinhos que ele andou sobre a terra, que onde ele passava, onde ele andava, a vida das pessoas era transformada. Quando nós olhamos para Jesus, todas as pessoas que se encontravam com Jesus, que tiveram qualquer tipo de acesso a Jesus, tiveram as suas vidas transformadas, modificadas. O cenário no qual essas pessoas estavam vivendo foi totalmente transformado. Ou seja, até o encontro com Jesus, as pessoas tinham uma história. A partir do momento que elas se encontravam com Jesus, a vida dessas pessoas tomava um cenário diferente. A vida dessas pessoas tomava um novo sentido. E quando nós olhamos para essa história, quando nós olhamos para o versículo de número 35, nós conseguimos ver que o texto nos diz que quando Jesus ele se aproximava da cidade, estava ali um cego assentado junto do caminho, ou à beira do caminho, pedindo esmolas. Ou seja, nós vemos ali um homem que ele tinha problemas, no plural. Por quê? Ele era cego, ele estava à margem da sociedade, e a única opção para poder captar recursos
para uma sobrevivência era pedir esmolas. E eu gostaria que você abrisse um parêntese aqui, eu quero abrir um parêntese, para que nós possamos olhar para a realidade na qual nós também estamos inseridos. Talvez é importante nós pensarmos o seguinte: do caminho da nossa casa, no caminho até a igreja na qual eu congrego, quantas pessoas talvez estão à margem da sociedade? Quando eu estou falando do estar à margem, eu estou olhando para pessoas que foram alcançadas através do cristianismo, e eu estou falando de pessoas que estão sofrendo, independente da classe social na qual essa pessoa possa estar inserida, independente se ela mora em uma periferia, se ela mora no centro da cidade, se ela mora numa casa de tábuas, ou se ela mora em um prédio, independente disso. Eu não estou aqui falando de contexto social, mas eu estou falando de pessoas que vivem talvez em uma miserabilidade espiritual, pessoas que talvez têm tudo, mas ao mesmo tempo elas vivem à margem desse evangelho. Talvez ela no dia a dia dessa pessoa, é uma pessoa que está infeliz, é uma pessoa que está triste, é uma pessoa que necessita do socorro de Deus, é uma pessoa que necessita da graça de Deus. Esse rapaz que estava ali, também pedindo esmola, ele também necessitava da graça de Deus. E como eu disse na semana passada, eu introduzi na semana passada, muitas das vezes nós falamos sobre despertamento, né, nessa questão do Evangelho de Cristo. Despertamento espiritual, despertamento ao que tange a caminhada da igreja. E nós precisamos ser despertado para isso, a entender que existem pessoas, independente da classe social na qual eu vivo, na qual eu estou inserido, existem pessoas à margem do evangelho, que muitas das vezes chora, muitas das vezes clama, muitas das vezes grita, muitas das vezes pedem por socorro, e aí nós precisamos olhar também para a continuidade desse texto. Quando nós vemos que, quando aquele homem, ele ouve o tropel da multidão que estava passando, o barulho da multidão, ele começa ali a perguntar o que era aquilo. Responderam para aquele homem assim: olha, Jesus, o Nazareno, está passando. Ou seja, as pessoas que caminhavam com Jesus, que andavam com Jesus, que viam os milagres de Jesus, que testemunhavam os milagres de Jesus, responderam para aquele homem: olha, Jesus, o Nazareno, está passando. Jesus ele estava dizendo assim: olha, o nome dessa pessoa que está passando é Jesus. Da mesma forma que eu chamo Giovanni, da mesma forma que o pastor Erlon se chama Erlon, da mesma forma que você que está nos ouvindo, que está cultuando nesse momento através dessa live, também tem o seu nome. Quando as pessoas falam assim: olha, o pastor Giovanni, aí as pessoas perguntam: qual o pastor Giovanni? Ah, o pastor Giovanni lá do bairro de Perocão, lá da igreja metodista de Perocão. Então foi exatamente isso que foi informado para aquele homem: olha, Jesus, aquele que cresceu, aquele que se desenvolveu ali em Nazaré, que morou na sua infância, na sua adolescência e também na sua juventude, é ele que está passando ali. Mas o que me chama a atenção, queridos e queridas do Senhor, é que quando aquele rapaz, quando aquele homem que estava necessitando da graça de Deus por intermédio de um socorro vindo de Jesus, ouve as pessoas dizer para ele: olha, Jesus, o Nazareno, está passando. Ele não clama: Jesus de Nazaré, tem misericórdia de mim. Não, ele não faz esse clamor. Ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim.
ele faz menção a alguns textos, né, sobre a profecia da vinda do Messias, do Cristo, do Salvador, no Antigo Testamento, onde dizia que Jesus ele viria da linhagem de Davi. E ali ele começa a clamar Jesus, filho de Davi. Aquelas pessoas conheciam Jesus pelo contexto geográfico e por o seu nome de nascimento que ele tinha. Mas aquele homem não. Quando ele ouve dizer que era Jesus, aquele que tinha se desenvolvido, crescido em Nazaré, ele olha para aquilo ali como uma oportunidade de transformação, de libertação e de mudança de vida. Quantas são as vezes, queridos, que nós também, que caminhamos com Jesus, que vemos os milagres de Jesus, que temos a condição de ter vivido em nossas vidas, na nossa família, no contexto no qual nós vivemos, nós presenciamos todos os dias. Nós vemos todos os milagres de Deus acontecendo. Nós somos conhecedores e conhecedoras da palavra de Deus. E nós sabemos o quanto Jesus ele pode mudar e ele pode transformar a vida de uma pessoa. E talvez seja necessário eu fazer uma pergunta aqui. Quem era o cego que estava naquele lugar? O cego eram as pessoas que andavam com Jesus. O cego eram as pessoas que ouvia acerca dos milagres de Jesus. Os cegos eram as pessoas que viram Jesus libertar muitas pessoas. Ou será que o cego é o que estava na margem? Será que os cegos são aqueles que clamam, que gritam por socorro e nós muitas das vezes estamos vendo, ouvindo o clamor, o grito dessas pessoas? Ou será que o cego somos nós? Como está a igreja do Senhor Jesus nos dias de hoje? E aí, quando eu falo da igreja, eu não posso falar do templo. Quando eu falo da igreja, eu não posso falar da instituição. Porque Deus não transforma instituição. Deus, ele transforma pessoas. Deus ele não transforma metodologia de trabalho, não. Deus transforma a mentalidade, o pensamento, as ações das pessoas, que sou eu e você. Nós precisamos, queridos, olhar para a igreja hoje, para mim e para você, e perguntar como nós temos sido, como que as pessoas têm olhado para nós e têm enxergado uma igreja na terra. Quando as pessoas estão clamando, talvez do nosso lado, no bairro onde nós moramos, talvez na rua onde nós moramos, na cidade onde nós moramos. Será que nós temos sido uma igreja relevante na vida dessas pessoas? Será que quando as pessoas olham para nós, será que as pessoas veem em nós uma pessoa que viveu experiências tamanhas com o Senhor, que vive experiências tamanhas com o Senhor, e as pessoas olham para nós e entendem que através de nós, essas pessoas podem também conhecer a um Jesus que muda, que transforma, que faz com que o contexto que a pessoa está vivendo possa ser transformado, com que as lágrimas que ela tem chorado possam ser acolhidas? Será que quando as pessoas que sofrem, que estão à margem do evangelho, eu repito, eu não estou falando de socialismo, eu não estou falando de contexto social, não, eu estou falando de questões espirituais, aqueles que têm ouvido muitas das vezes, mas não têm escutado o clamor das pessoas que estão morrendo, que está à nossa volta. Eu me lembro que quando nós tivemos o projeto Passa Macedônia, aqui no bairro de Perocão, no primeiro dia que as pessoas saíram para a rua para falar do Evangelho, para falar do amor de Jesus, muitos chegaram para mim e falaram: pastor, todos os lugares que eu chego aqui nesse bairro, as pessoas conhecem o Senhor. E as pessoas não te conhecem como cego, não. As pessoas te conhecem como uma pessoa que faz a diferença na vida dessas pessoas. Eu confesso a vocês, queridos, que as lágrimas, elas vieram nos meus olhos. Sabe por quê? Porque eu tenho buscado nesse lugar
a ser uma voz que possa levar vida, que possa levar paz, que possa levar o socorro para as pessoas. Quando eu olho, queridos, para a vida de João Batista, para o ministério público de João Batista, nós vemos que o templo, naquele tempo, ele estava totalmente corrompido. As pessoas não viviam mais de acordo com a vontade de Deus. Os sacerdotes que estavam ali não eram pessoas que estavam vivendo o evangelho genuíno de Deus. E de repente nós ouvimos falar que Jesus, que João Batista, ele era a voz do que clamava no deserto. João Batista não era a voz que clamava no deserto. João Batista era a voz do que clamava. João Batista era a voz de Deus, porque Deus estava em meio ao deserto, Deus estava em meio às pessoas que precisavam, Deus estava em meio às pessoas que estavam necessitadas de uma palavra, de um consolo, de um conforto. Talvez hoje, queridos, seja necessário que nós, como igreja do Senhor Jesus, nós possamos ser a voz de Jesus, nós possamos ser porta-voz de Jesus em meio àqueles que sofrem, em meio àqueles que clamam, em meio àqueles que buscam. Quando você olha para o texto, dando continuidade aqui, olhando para o texto, é até engraçado um cego falar que está olhando para o texto, mas eu estou olhando para o texto pela fé. E quando eu olho para esse texto, eu vejo um homem clamando, vendo em Jesus, talvez a última oportunidade que ele tivesse para mudar o contexto de miserabilidade que ele estava inserido. Mas quando ele grita, as pessoas que andavam com Jesus, que conheciam Jesus, que sabiam que através dele as coisas aconteciam, eles começam a falar para aquele homem se calar. Talvez nós também, mesmo sem pensar, nós como igreja do Senhor Jesus espalhada sobre a face da terra, talvez nós temos calado aqueles que têm clamado, aqueles que têm gritado, aqueles que têm pedido. Talvez as pessoas clamam, as pessoas gritam, as pessoas pedem, e muitas são as vezes que nós calamos essas pessoas. Muitas das vezes nós paramos essas pessoas, sabe por quê? Porque muitas das vezes nós, como igreja, nós temos uma mentalidade de fazer. Mas Deus não nos chamou para fazer. Deus nos chamou para gerar. E gerar filhos e filhas, não para mim e não para você. Filhos espirituais, filhos para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas às vezes nós estamos muito preocupados no fazer. Mas eu repito, Deus não nos chamou para fazer. Deus nos chamou para gerar. E talvez seja importante nós pensar nesse momento. O que eu tenho gerado como igreja do Senhor Jesus? O que eu tenho gerado como membro da igreja na qual eu faço parte? E isso, queridos, não é para vocês, isso é para nós como igreja do Senhor. Isso é para mim, isso é para você. Como nós ouvimos a palavra, Jesus está voltando, Jesus está batendo a porta, aleluia, e nós temos sinais disso. Os sinais são verdadeiros, mas a minha pergunta é: Jesus está voltando, e o que eu estou fazendo como igreja? Qual é a relevância que eu tenho tido como igreja? Será que eu sou a voz daquele que talvez traz as pessoas para dentro de um contexto onde Jesus quer transformar, onde Jesus quer mudar? O que Jesus quer fazer hoje, queridos, é tirar os homens das trevas, as mulheres das trevas, é tirar as trevas dos homens, as trevas das mulheres, e fazer dessas pessoas o que ele tem feito de mim e de você. Queridos, eu confesso a vocês que quem me conhece sabe disso. Eu não consigo, queridos, eu não consigo viver um evangelho sem estender as mãos para as pessoas. Eu não consigo, eu sou incapaz disso. O que Deus ele fez na minha vida
o quanto Deus me transformou, o quanto Deus me moldou, o quanto Deus tem me moldado e tem me transformado. Eu não consigo, queridos. Quando eu vejo uma pessoa sofrendo, eu posso não conhecer essa pessoa, mas eu vou estender as mãos. Às vezes as pessoas falam comigo, pastor, as pessoas te fazem sofrer demais, porque o Senhor acredita nas pessoas. Queridos, eu não posso viver diferente, porque Deus, porque Jesus acreditou em mim, quando eu era uma pessoa perdida, quando eu era uma pessoa amargurada, quando eu era uma pessoa que ninguém queria olhar para mim, porque eu não era exemplo para ninguém. Jesus olhou para mim e acreditou em mim. Mesmo quando muitas das vezes eu fugia de Jesus, eu não queria Jesus. Jesus queria fazer, mas eu não deixava. Jesus queria operar, mas eu impedia Jesus. Mesmo assim, ele acreditou. E além disso, ele foi trabalhando na minha vida. E hoje eu posso olhar para mim, uma pessoa que era desacreditada pelo pai, pela mãe, pela esposa, pelas irmãs, por todas as pessoas que me conheciam. E ele olhou para mim e falou assim: não, eu quero fazer de você um pregador da palavra do Senhor. Eu quero fazer de você uma pessoa que vai pastorear pessoas que é importante. Queridos, olha o que Deus fez na minha vida. Deus, ele me colocou para cuidar das ovelhas dele, das pessoas dele, das pessoas que ele ama. Isso para mim é um privilégio, queridos. Isso para mim é um privilégio. Quando eu penso nisso, meu coração acelera. Quando eu penso nisso, eu me emociono. Quando eu penso nisso, eu me alegro. E quando eu penso nisso, eu não posso ficar parado. Eu não posso ficar parado, queridos. Deus, ele quer operar milagres de cura, de libertação, de todas as ordens, mas o maior milagre que eu e você precisamos, Deus, ele já fez na cruz do Calvário, no prelúdio da sua dor, quando ele estava no Getsêmani. Ele olha para os céus e ele fala: Abba, Pai. Ele estava dizendo: paizinho querido, imagina você, querido e querida, o seu filho ou sua filha olhando para você e dizendo: paizinho, mãezinha, não deixe eu passar por esse sofrimento. Foi exatamente isso que Jesus falou para Deus: Abba, Pai, ó paizinho, se for possível, afasta de mim esse cálice. E ele coloca uma vírgula nessa frase dele. E eu acredito que nessa vírgula ele olha para mim e para você, ele olha para mim e para você como joias preciosas para Deus. E ele fala: Pai, mas que seja feita acima de tudo a tua vontade. Ele estava dizendo: eu vou cumprir o propósito, eu vou fazer a tua vontade. Sabe por quê, queridos? Porque eu e você, nós somos preciosos, nós somos importantes para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O maior milagre que Jesus, ele quer realizar na nossa vida é o milagre da salvação, e ele já fez isso em mim, já fez isso em você, e hoje ele quer cumprir o propósito dele através de mim e de você, independente, queridos, do que você passa, independente da sua dor, da sua limitação, das suas aflições, mas o Senhor quer te usar da forma que você está, quer te usar para trazer pessoas até ele. Quanto mais as pessoas falavam para ele se calar, ele clamava: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E de repente, Jesus, ouvindo aquele clamor, ele pede para as pessoas que estavam ali: olha, traga-o até mim, traga-o até mim. E é isso que Jesus está falando para você, nesse momento. Traga aquele que está sofrendo. Traga aquela que está sofrendo até mim. Traga até a mim. É isso que Jesus está falando para mim e para você. É isso que Jesus está ministrando no meu e no seu coração. Ele está falando: olha, tem alguém sofrendo, tem alguém gritando, tem alguém clamando, tem alguém chorando, tem alguém à margem desse evangelho. Traga-o até mim. E o mais engraçado, queridos, me chama muita atenção nesse texto,
é que quando aquele homem chega até Jesus, Jesus vira para ele e fala assim: olha, o que queres que eu te faça? Jesus estava dizendo para ele exatamente o que eu vou falar aqui com vocês. Essas pessoas que estão aí, essas pessoas não estão me reconhecendo. Muitas delas estão nos delitos dos seus pecados. E elas estão mandando você se calar. Elas estão tentando fazer com que você se cala. Mas eu, sendo Jesus, em minha soberania, eu te dou voz. Diante deles você não tem voz. Diante deles você não tem direito. Diante deles você não tem lugar. Diante deles você não pode, mas diante de mim eu te dou voz. Pode falar o que queres que eu te faça. Isso me chama a atenção demais, queridos. Sabe por quê? Repito o que eu disse anteriormente. Muitas das vezes nós estamos tentando fazer com que as pessoas se calem. Muitas das vezes nós pensamos que talvez nós somos um ditado popular. Nós somos o último biscoito que está dentro do pacote. Mas o que Deus quer trazer aqui para mim e para você, nós não somos os últimos, nós não somos os primeiros, mas nós somos os escolhidos por Deus, para que através da minha e através da sua vida, pessoas possam ter a vida delas transformada. Sabe, queridos, eu já estou caminhando para encerrar. Quando eu olho para o capítulo seguinte, o capítulo 19, o texto diz bem assim no versículo 1. E tendo Jesus, no capítulo 19, versículo 1, capítulo seguinte, e tendo Jesus entrado em Jericó, ele ia atravessando a cidade. Jesus, ele estava passando por aquele lugar. Possivelmente, teologicamente falando, ali foi a última vez que Jesus passa naquele lugar, no seu ministério público aqui na terra. Talvez nessa noite, nós precisamos pensar, Jesus, ele está comigo, ele está com você. E nós não podemos deixar Jesus passar na nossa vida. Passar e simplesmente deixar uma marca qualquer. Mas nós precisamos fazer com que Jesus, ele faça de mim e de você um instrumento, segundo a tua vontade. No capítulo seguinte, no versículo 2, diz bem assim: e havia ali um homem chamado Zaqueu, o qual era chefe de publicanos e era rico. Versículo 3. Esse procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão e porque era ele de pequena estatura. Versículo 4. E correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque Jesus havia de passar por ali. O versículo 5 me chama muita atenção. E quando Jesus chegou naquele lugar, ele olhou para cima e disse a ele: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me importas que eu fique em sua casa, que eu repouse em sua casa. Muitos conheciam Zaqueu, talvez pelo nome de injusto, impostor, ou tantos outros adjetivos que possam ser atribuídos a ele. Mas Jesus não. Jesus olhou para Zaqueu e conhecia Zaqueu, e chamou Zaqueu exatamente pelo nome que ele era chamado, que estava nos seus documentos. No versículo 6 diz assim: e descendo, pois, a toda pressa, o recebeu com alegria. E no versículo 7 diz assim: todos, ao ouvirem isso, ao verem isso, murmuravam dizendo: entrou para ser hóspede de um homem pecador. A mesma multidão que impedia
aquele homem de se achegar a Jesus. A mesma multidão que de alguma forma mandava aquele cego ficar calado, continuou caminhando com Jesus, mesmo vendo outro milagre, dentro de tantos outros que eles já tinham testemunhado, já tinham visto. Quando Jesus ele entra na casa de Zaqueu, eles murmuravam, porque eles não entendiam que Jesus estava ali para mudar o contexto das pessoas que estavam à margem da vontade de Deus. No versículo 8, diz bem assim: Zaqueu, pois, disse ao Senhor: Eis aqui, Senhor, eu dou aos pobres a metade dos meus bens, e sem alguma coisa eu tenho roubado, eu vou restituí-los de maneira quadruplicada, 4 vezes mais. Quando Jesus ele chega na vida de uma pessoa, ou quando uma pessoa se achega a Jesus, ou quando nós levamos uma pessoa até Jesus, é exatamente isso que acontece. E Jesus ele continua dizendo no versículo 9: Hoje veio salvação a essa casa, porque também esse é filho de Abraão. E o versículo 10, para me encerrar nessa noite. Jesus dizendo, porque o Filho do Homem, ele veio para resgatar e para salvar aquele que se havia perdido. Os perdidos precisam de Jesus. Os que sofrem precisam de Jesus. Aqueles que estão desviados do centro do Evangelho de Jesus precisam de Jesus. E como vai haver fé se não houver quem vai pregar, quem vai falar desse amor? Você, nós, no livro de Atos, capítulo 1, versículo 8, Jesus dizendo para os discípulos: E recebereis a virtude do Espírito Santo, que descerá sobre vós, e sereis as minhas testemunhas em Jerusalém, na Samaria, na Judéia e até os confins da terra. Você é testemunha viva de Jesus. Você sabe o quanto Jesus pode mudar a vida de uma pessoa. Você sabe o quanto Jesus pode transformar a vida de uma pessoa. Você pode olhar para mim. Quem convive comigo sabe disso. Quem me conhece sabe disso. O quanto Jesus ele mudou, o quanto Jesus ele transformou, o quanto Jesus está mudando e o quanto Jesus está transformando a minha vida. O que saía da minha boca não eram essas palavras. Eram palavras amargas, tristes. Eram palavras que saíam da boca de uma pessoa que não tinha condição de perdoar, que não tinha condição de olhar para o próximo. Mas a partir do momento que alguém estendeu as mãos para mim e falou assim: olha, Jesus pode mudar a sua história. Eu confesso a vocês que eu não consigo mais viver sem pregar a palavra de Deus. E quanto mais eu falo desse amor, quanto mais eu falo dessa fidelidade de Jesus por mim, eu sinto mais vontade de falar. Porque a cada dia que passa, o amor de Jesus me constrange. Para encerrar mesmo de vez, eu recebi uma ligação de uma irmã minha essa semana e ela me fez chorar muito. Ela disse assim para mim: meu irmão, você era a ovelha perdida da família. Você era uma pessoa que eu olhava para você e a cada dia que passava eu via que você não tinha mais jeito. Mas hoje você não é pastor somente da sua igreja. Hoje você é pastor da nossa família. E mesmo estando, queridos, a 3.000 quilômetros de distância da minha mãe, das minhas 3 irmãs, dos meus cunhados, dos meus sobrinhos e sobrinhas, hoje eles olham para mim
e fala verdadeiramente: Deus é real, Deus é verdadeiro. Ele pode mudar e ele pode transformar a vida de uma pessoa. E foi exatamente isso que Deus ele fez, que Deus tem feito na minha vida. E eu não posso, queridos, deixar de estimular você, de chamar você para essa realidade. Para que nós possamos olhar para dentro de nós somos a igreja do Senhor. Eu quero repetir o que eu disse no meio da mensagem. Deus, ele não transforma a instituição. Muitas pessoas olham para a igreja metodista e falam assim: nossa, a instituição metodista precisa ser mudada. Não, queridos. Deus não muda a instituição. Deus muda pessoas. Deus transforma pessoas. Deus estimula pessoas. Deus não transforma metodologia, método de trabalho, não. Deus, ele transforma pessoas. Deus, ele não unge método de pessoas, não. Ele unge você como um homem, como uma mulher de Deus, para fazer a diferença onde você está. Então, em nome do Senhor Jesus, aprenda as lições que nós vimos nesse texto aqui nessa noite. Nós devemos aprender muito com isso. Nós devemos ser igreja em todo o tempo. Nós devemos ser vida em todo o tempo. Nós devemos ser um instrumento de transformação e de libertação na vida das pessoas. Não que nós libertamos e não que nós transformamos, mas nós somos ferramentas para levar aqueles que sofrem, aqueles que precisam, aqueles que necessitam ao lugar, a pessoa certa que pode mudar e que pode transformar. Nessa noite eu gostaria muito de orar com você. Eu queria muito que você, nesse momento, pudesse olhar para essa realidade que nós vimos aqui. Quando eu fiz a pergunta, quem era o cego? Os cegos era aquele que estava à margem da sociedade? Ou será que os cegos eram aqueles que estavam com Jesus, que viam os milagres, que tinham vivido os milagres? Muitos daqueles que estavam ali talvez tinham vivido milagres na sua vida ou na sua família. Eu e você, nós vivemos milagres do Senhor todos os dias. Todos os dias nós presenciamos milagres do Senhor. Nós somos testemunhas dos milagres do Senhor. Talvez nesse momento você possa olhar para você, eu possa olhar para mim e ver que existe uma limitação visual quando se trata da questão espiritual. E é tempo, talvez, de ouvir Jesus dizendo: o que queres que eu te faça? Do mesmo jeito que Jesus falou com aquele rapaz, ele está falando para mim e para você. Basta que eu e você nós possamos reconhecer quem nós somos, aonde nós estamos, aonde nós precisamos melhorar, o que nós precisamos melhorar na nossa vida. E Jesus nessa noite está perguntando para mim e para você: o que queres que eu te faça? Eu quero orar com você nessa noite. Pai, soberano Deus, nessa noite nós queremos te exaltar, Senhor. Nós queremos te louvar porque a tua palavra é viva. A tua palavra é libertadora, a tua palavra é transformadora. A tua palavra, Pai, ela é vida para nós. A tua palavra ela é lâmpada para os nossos pés. A tua palavra é luz para os nossos caminhos. A tua palavra é renovo, Pai, nas nossas vidas. Na tua palavra, Senhor, é vida para aqueles que muitas das vezes estão perecendo diante do Senhor. E nós queremos, Pai, nessa noite clamar ao Senhor, para que o Senhor venha, Pai, nos levar a olhar para dentro de nós e enxergar quem de fato nós temos sido como igreja. O quanto, Pai, nós temos sido relevante como homens e mulheres do Senhor, ou talvez a ausência, Pai, dessa relevância em nossas vidas. Nós sabemos, ó Pai, que o Senhor é um Deus de misericórdia, de graça, de poder, de unção. E nós colocamos diante do Senhor a vida desse amado irmão e dessa irmã, Pai, que está ouvindo a nossa voz nesse momento através dessa live. Pai, em nome do Senhor Jesus,
abençoa, guarda, Pai. Prospera, Pai, na vida espiritual. Prospere, Senhor, no chamado que o Senhor colocou no coração, ó Pai, desse irmão e dessa irmã nessa noite. Que as tuas mãos sejam as mãos que possam nos conduzir, sejam as mãos, ó Pai, que possam nos levantar, sejam as mãos, ó Pai, que possam nos renovar, sejam as mãos, ó Pai, que possam nos dar a direção, sejam as mãos, ó Pai, que possam nos levar exatamente no lugar e mostrar a direção à pessoa que está sofrendo, que está clamando, que o Senhor quer mudar e transformar a vida dessa pessoa. Nos ajude, Pai, a entender o evangelho de amor do Senhor, o evangelho de libertação e de transformação do Senhor. Eu louvo a Ti pela vida desses irmãos, dessas irmãs. Eu louvo ao Senhor pela vida, Pai, do pastor Erlon. Eu louvo ao Senhor pela vida, Pai, de toda a igreja metodista em Goiabeiras, uma igreja que tem sido relevante em tempo de pandemia, uma igreja, Pai, que tem proclamado o seu evangelho em tempo de pandemia, que o Senhor continua usando, continue abençoando com toda a sorte de bênção. Abençoe, Pai, abençoe a tua igreja naquele lugar, abençoe, ó Pai, a todos e todas que estão fazendo parte dessa live nessa noite. Essa é minha oração, grato pela rica oportunidade que o Senhor me deu nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Pastor Erlon, muito obrigado pela oportunidade, mais uma vez. Que Deus abençoe o Senhor, que Deus abençoe essa amada igreja em Goiabeiras. Em breve nós teremos oportunidade, com certeza, de estar juntos em nome de Jesus. Muito obrigado mesmo. Amém, glória a Deus. Nós acolhemos essa palavra, viu, Giovanni? Que palavra abençoada. Valeu a pena insistir, valeu a pena esperar mais uma semana, pelo menos, né? Porque Deus tinha essa palavra assim muito reservada para todos nós, para a Igreja de Goiabeiras, para todos nós, e infelizmente, às vezes, acontecem situações, né, que tentam nos impedir, mas quando nós permanecemos na videira, como o texto que eu li logo no início, nós permanecemos, Deus honra e Deus abençoa. Então, eu é que louvo muito a Deus por sua vida, viu, Giovanni? Você é um exemplo para todos nós, um exemplo de dedicação, um exemplo de perseverança, um exemplo de superação, né, muito grande. Então, assim, eu glorifico a Deus pela sua vida, creio muito no chamado de Deus para a sua vida. Creio que Deus tem um propósito grandioso na sua vida. Creio que esse propósito de Deus só está começando na sua vida, porque Deus estará assim, te usando cada vez mais para a glória e honra do nome do Senhor. Então, um abraço muito forte para você, para Fátima, um abraço para a Alícia, e para toda a igreja de Perocão, que só está crescendo, né? Glória a Deus por isso, né? Então, assim, iniciando aqui a sessão abraços, né? Um abraço para toda a igreja de Goiabeiras, que está aqui presente conosco hoje. Um abraço para a igreja também de Jardim Carapina, nossa congregação, para os irmãos e as irmãs da congregação, para a igreja de Perocão. Tem muita gente aqui que eu sei, Misaías, por exemplo, a Claudinha está aqui, o Zé Paulo e outros, né, que estão aqui, com certeza Deus abençoe. Um abraço para o pastor Júnior, Oswaldo Júnior, que está conosco. Um abraço para Fátima Macieira, irmã abençoada, lá da igreja de Timóteo, que eu tive a oportunidade, tive o privilégio de pastorear. Deus abençoe a Fátima também, que está conosco também o Ministério Surtodista. O que é isso, meu Deus? Deus abençoe, pastor Hélio, pastor Giovanni, palavra abençoada. Abraços do Eduardo e da Elisete da Central de Belo Horizonte. É isso aí, Eduardo e Elisete, viu, Giovanni? Glória a Deus, né? Vou mandando um abraço para nós. Eduardo e Elisete, vocês, como
como a gente já tem combinado, vocês vão estar mais vezes conosco nessas lives em nome de Jesus, né? Enfim, é muita gente mandando abraço, muita gente se fazendo presente nessa live hoje, glória a Deus, né? Nós temos alguns pedidos de oração. A irmã Maria Luzi, lá de Conceição da Barra, pede oração em favor da pastora Marlene. A pastora Marlene é uma pastora da irmã dela em São Paulo, está orando por ela, ela está enferma, né? A Thalita também pede oração para o Joel, né? Amigo dela de trabalho. A Miriam Barbosa pede oração para a Rita. A Valdicéia continua pedindo oração. Enfim, tem muitas pessoas que têm pedido oração aqui. Vamos ter mais um momento de oração, então, em nome de Jesus. Pai de amor, nós queremos colocar nas tuas mãos, Senhor Deus da glória, esses pedidos de oração que foram lembrados aqui, Senhor. Quero colocar nas tuas mãos a vida da Rita, do Joel, da pastora Marlene. Senhor Deus, o Senhor tem poder de curá-los, Pai. Então, venha operar um grande milagre, Senhor. Também a Valdicéia e também, Senhor Deus, todos estes que estão enfermos, Senhor Deus, nas UTIs, Senhor Deus, nos hospitais. Nós clamamos a Ti. Venha operar um grande milagre, Senhor Deus. Venha fazer, Senhor Deus, aquilo que só o Senhor pode fazer. Operar numa dimensão sobrenatural. E venha, Senhor Deus, ministrar a cura do Senhor. Abençoa, Senhor Deus, a economia do nosso país, abençoa os nossos governantes, abençoa, Senhor Deus, as nossas igrejas. Senhor, nós clamamos a Ti pelos cientistas, libere, Senhor Deus, uma capacitação especial para que eles possam conseguir, Senhor Deus, essa vacina. Senhor Deus, nós colocamos, Senhor Deus, especialmente esses que estão em grupos de risco, das nossas igrejas, abençoa, Senhor Deus, colocamos nas Tuas mãos, proteja o Senhor, para a glória do Teu santo nome. Oramos, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Para terminar, nós gostaríamos de renovar o convite para que vocês que estão aqui conosco, esteja conosco também amanhã, às 8 horas da noite, nossa live, né? Tenho certeza que Deus estará falando ao nosso coração também amanhã. Tá bom, queridos? Quero mais uma vez agradecer ao pastor Giovanni, agradecer a todos que estão presentes. Deus abençoe a todos, que Deus nos dê um final de semana abençoado na presença do Senhor, a paz do Senhor, e fiquem com Deus.